Wolverine do Hugh Jackman pode voltar como Wolverine em Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, com um novo ator ou com o próprio Hugh Jackman. Quer saber mais? Fica com o vídeo. Bom, recentemente tivemos informações de insiders confirmando a presença do Wolverine em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Sabemos que Wolverine é um dos X-Men mais icônicos ao lado do Ciclope e o Professor Xavier, e também com a presença de Professor Xavier de Patrick Stewart no filme. Isso levanta mais ainda a teoria de Wolverine do Hugh Jackman estar presente no filme. Já recentemente, com um roteiro de Doutor Estranho vazado, que confirmava a presença de Hugh Jackman em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, usando os trajes clássicos do Wolverine. Cara, isso só confirma mais ainda a presença do Hugh Jackman no filme. Mas se não for o Hugh Jackman, tem outro insider falando que pode ser outro ator que pode dar vida ao personagem. E cara, eu acho assim, a gente vê algumas fotos do Hugh Jackman atualmente e a gente vê que ele tá shapeado, o cara tá sarado, o cara treinou, o supino dele tá mó bolado. Então, tipo, a gente vê que ele se esforçou para poder fazer alguma coisa. Mas aí, o próprio ator falou que não quer mais ser o Wolverine. Às vezes não é nem por dinheiro. Às vezes é só por causa que ele realmente gosta de fazer aquilo. Tipo, isso acontece com Robert Downey Jr. Para eles voltarem, você tem que ter um motivo muito grande pro cara voltar. Eu acho assim, seria bacana pela nostalgia, cara. Claro que eu queria ver o Hugh Jackman como Wolverine no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas a gente tem que pensar, né? Tobey e Andrew voltaram aí e não foi só pelo dinheiro, mas eles voltaram porque eles gostaram de fazer aquilo. E o Tom Cruise também, como Homem de Ferro, vai ser incrível. Então, tipo, a gente sabe que para eles trazerem esses personagens de volta, esses personagens icônicos, então, tipo, tem que ter um motivo, um real motivo para eles voltarem no filme. A gente tem que analisar bem que o Wolverine, cara, é um dos X-Men mais importantes do filme. A gente viu lá o Patrick Stewart como X-Men. Ele é professor de quê? De geografia, de matemática? Tem que ter o professor e seus X-Men, cara. E também a gente podia ver uma nova versão inédita do Wolverine, sendo que com outro ator, mas aquele Wolverine desse ator interpretando a mesma versão do Hugh Jackman. Tipo, ele vai estar usando capacete, então porque estão falando que ele vai usar o traje clássico dos quadrinhos. Ele pode tanto interpretar uma variante do universo do Hugh Jackman, tanto como uma nova versão do Wolverine do MCU. E muita gente estava perguntando de qual versão, de qual multiverso seria os X-Men que apareceriam nesse filme. Muita gente está falando que são variantes dos X-Men do outro multiverso. Não são os mesmos X-Men que estão no filme, dos filmes antigos. Mas aí eu te falo, cara, e se esses X-Men que aparecessem, vocês estão falando que eles morreram no futuro lá no filme do Logan, mas você tem que analisar que o filme do Logan se passa uma realidade alternativa, já que o Pietro, o Charles, o Magneto e o Wolverine lá em X-Men Dias do Futuro Esquecido, eles mudaram a história e impediram que eles matassem a Mística e eles impediram a criação dos Sentinelas. Ou seja, todo aquele futuro que os mutantes morrem foi apagado. Então a gente tem que analisar que eles realmente conseguiram mudar o curso da história. Então várias ramificações de linhas do tempo foram alteradas, elas foram criadas. Ou seja, aquele futuro distópico do filme do Logan, ele pode nunca acontecer e aquele futuro pode ser uma realidade alternativa. Ou seja, tem duas linhas do tempo, aquela do Logan e aquela nova que foi criada a partir de Dias do Futuro Esquecido. Ou seja, aquele mesmo professor, tipo, e mesmo se for na mesma linha cronológica do Logan, a gente tem que analisar que o filme do Logan se passa anos no futuro, enquanto aquele filme, no final de X-Men Dias do Futuro Esquecido, se passa em 2023. Ou seja, ele se passa no mesmo ano de Homem-Aranha Volta para Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tudo se encaixa que, com alguma efeito ramificação do tempo, eles têm fundido aqueles universos em um só universo do MCU. Ou eles foram trazidos para poder fazer parte dos Illuminati de coisa e tal. Isso daria tanta explicação até para os X-Men primeira classe aparecerem no MCU no final do filme, na batalha final contra os demônios. Do Sitorak, que tá supondo que seja o vilão do filme, apareça os X-Men da fase primeira classe dos X-Men, do James McAvoy, Sophie Turner e Mark Fassbender, até o Ciclope daquele maluco lá,
E cara, isso é bem provável de acontecer, que eles tenham uma ramificação daquela linha do tempo original dos X-Men. Então, por isso que eles dois vão aparecer, entende? Então muita gente ficou na dúvida, Arthur, eles morreram, como é que vai aparecer duas versões dos X-Men no filme? Bom, pelo que os rumores dizem, é isso. O Wolverine, toda aquela galera que pode aparecer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eles são do mesmo final de X-Men Dias de Futuro Esquecido que se passa em 2023. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu naquele filme foi canônico diretamente pro CM, por causa da bagunça no multiverso. E eles alteraram a linha do tempo. Então, tipo, foi criada várias ramificações do tempo. Foi criada uma linha do tempo do X-Men Apocalipse e X-Men Primeira Classe, X-Men Dias de Futuro Esquecido. Aí aquela linha do tempo que tava nos Sentinelas, ela foi apagada. Foi criada uma nova linha do tempo que os X-Men vencem os Sentinelas. Eles impedem a criação dos Sentinelas e eles, sabe, tipo, sobrevivem. E tem a linha do tempo do Logan, em que os X-Men morrem, todo mundo morre, só fica ele e o Xavier. Então tá aí respondida a pergunta de qual universo o Logan pode ser. E qual ator pode interpretar o Wolverine, seja o Hugh Jackman ou outro ator. Mas é o que eu falo, né? Porque tipo, tem que ter um bom motivo pra esses caras voltarem. Como o Tobey e o Andrew voltou em Homem-Aranha Você Volta Pra Casa, eles tinham um motivo daquilo pra eles estarem na trama do filme. Não caberia muito, né, do Hugh Jackman voltar, tipo assim, não teria tanto sentido pra trama, mas seria um bom motivo, assim, dele fazendo parte dos Illuminati e tal, dos Illuminatis, seria uma parada bacana, né? Mas como eu disse, nem tudo é pelo dinheiro, às vezes o cara tá fazendo aquilo porque ele gosta do personagem. O bacana do Hugh Jackman como Wolverine, e que enquanto Robert Downey Jr. é a cara do Homem de Ferro nos quadrinhos, é idêntico, o Homem de Ferro, o Wolverine do Hugh Jackman, ele é totalmente o oposto. Ele consegue ser perfeito sendo o oposto do personagem dos quadrinhos. Então isso é muito bom. A gente vê, né, um Wolverine baixinho contra o Hugh Jackman, sempre malhado, sempre altão. Então, tipo, a gente vê que ele conseguiu fazer uma coisa magistral, melhor ainda do que o Robert Downey Jr. interpretou no UCM. Mas fala aí o que você acha, a sua opinião, se o Hugh Jackman vai ou não voltar a fazer o Wolverine e o Multiverso da Loucura. Ou se vai ser um novo ator também, que eu vou abraçar esse novo ator, porque eu sei que ele vai ser muito bom também, tão quanto o Hugh Jackman. Que Deus abençoe vocês, um beijo, abraço e até a próxima. Fui!